Bom dia, meninas e meninos, tudo bem? Faz tempo, uma menina me pediu para falar sobre esse tema. Eu relutei porque é um pouquinho complexo, mas resolvi atendê-la. Vamos ver se vocês vão gostar. É sobre os Romanov, da Rússia czarista, tá? Aquela família nobre russa, chamados Romanov, que foi a segunda e última dinastia da Rússia. Depois veio a Revolução Russa e acabou com a dinastia, com a monarquia russa, né? Bom, eu falei que foi a segunda, né? A primeira foi chamada de Rurik. Rurik porque foi fundada por um viking, tá? Foi o primeiro rei da Rússia, né? Logicamente a Rússia é mais ampliada, né? Tinha junto à Ucrânia e outras regiões. Então esse Rurik, né? Ele foi o primeiro rei, um viking que se converteu, tá? Essa primeira dinastia chamada Rurik durou 7 séculos, tá? Foi fundada no ano de 862, século IX, e vai até 1598, século XVI, tá? Agora, o cesarismo, o nome do rei chamado Cesar, ou Czar, tá? Veio depois, tá? O primeiro czar que surgiu, né, foi o chamado famoso Ivan IV, o Ivan o Terrível, tá? Foi o primeiro, foi o fundador do cesarismo, o primeiro czar. Ele fazia parte da primeira dinastia, da Rurik, tá? Ele recebeu esse título em 1546, primeiro czar, Ivan o Terrível. Todo mundo já estudou na escola quem foi esse Ivan o Terrível. Esse terrível tem outra conotação, tinha outra conotação, não a de hoje. Hoje terrível é ruim, né? Naquela época, o terrível, esse título terrível, quer dizer forte, ameaçador, tinha outra conotação, mais branda, né? Não tão terrível como hoje, tá bom? Esse Ivan, esse primeiro czar, recebeu o título em 1546. 1546. E lembrem que a primeira dinastia vai até 1598. Então, ele fazia parte, o primeiro czar, a fundação do czarismo, ela ainda fazia parte da primeira dinastia. Mas vamos ver a segunda dinastia, tá? Antes de eu falar da segunda dinastia, o que era um czar? Eu já falei em aula a origem da palavra czar. Czar é C-Z-A-R, tá? Tem uns que falam czar, outros czar, tá? Mas a maior parte é czar, tá? Bom, o que era um czar? Era o imperador que governava a Rússia. A imperatriz era chamada czarina. Os czares comandaram o país por quase 4 séculos, tá? E o último, todo mundo sabe, foi Nicolau II, aquele que foi executado na Revolução Russa com toda a sua família, servos, etc. Depois vou falar sobre esse Nicolau II. Não esqueçam, primeiro czar, Ivan IV Terrível. Último czar, Nicolau II, executado em 1918 na Revolução Russa, né? Bom, mas qual é a origem desse termo? Qual é a origem de czar? Assim como o termo Kaiser, segundo historiadores, é originário da palavra latina César, uma referência ao nome de Júlio César, aquele general militar, líder da República Romana, que ampliou com suas conquistas o Império, o mundo romano. O Império não, ele era da República Romana. Então, a origem de Kaiser, na Alemanha, a origem de czar, na Rússia, vem de Júlio César, segundo pesquisadores. Bom, eu não vou falar de todos os czares e as czarinas da Rússia. Foi desde 1546, eu não vou falar. Mas vou falar para os principais, principalmente os 3 Alexandres e o Nicolau II, que vai morrer na Revolução Russa, tá? Porque quando eu dei Alexandre Magno, Alexandre Grande, uma menina me perguntou se tinha alguma coisa a ver com os Alexandres da Rússia. Não tem nada a ver, tá? O Alexandre
Magno, o Alexandre o Grande era da Macedônia, tá? E esses Alexandres são da Rússia, eu vou falar. Mas antes de eu falar dos Alexandres, Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, eu vou falar de 3 personagens também muito importantes do governo russo, dos Romanov. Eu vou falar sobre um czar e 2 czarinas, que eu achei muito interessante. Vamos ver. Pedro I, Pedro o Grande, ele governou no século XVIII, tá? O que ficou desse Pedro I russo, ou Grande? Ele modernizou, de certa forma, a Rússia, e ele foi muito infeliz no casamento, muito infeliz. E ele teve uma amante secreta. Eles tinham muitas amantes, mas ele se apaixonou por uma ex-serva chamada Catarina. E aí ele teve um romance com ela. E se casou secretamente com essa Catarina, tá? Esse Pedro I, o Grande, tá? Bom, ela era uma serva, por isso que ele casou secretamente, que não poderia casar, né, ser o rei e casar com uma serva. E teve com ela 12 filhos. Dizem que quando ele casou com ela secretamente, já tinha 7, tá? Casou e tiveram 2 filhos. Ele morreu com 49 anos de tuberculose. Então, quem vai governar a Rússia? A ex-serva, Catarina I. Então, a Catarina I, ex-serva, amante durante anos de Pedro I o Grande, virou a Catarina I, tá? A primeira mulher a governar a Rússia. Ela vai governar de 1725 a 1727, 2 aninhos só, tá? Bom. E Catarina II, já bem mais tarde, é outro nome assim, muito conhecido da história da Rússia. Essa Catarina II, ou Catarina também a Grande, foi casada com Dom Pedro III da Rússia. Ele era o rei, ela era a rainha consorte, quer dizer, ele era o czar. Ela era a czarina, né, rainha consorte, essa Catarina II. E aí, com um grupo, com um golpe, retirou o marido do trono e passou a governar. Ele apareceu assassinado, o rei, o marido, pouco tempo depois. Houve pesquisas e mais pesquisas e não tem certeza se ela estava no complô do assassinato do rei, seu marido. Mas ela sim esteve junto no golpe para retirá-lo do trono, tá? Bom, como é que foi o governo dessa Catarina II, a Grande, né? Que botou para fora o Pedro III, seu marido? O que aconteceu? Ela tinha muitos e muitos amantes, conhecida por vários amantes, suas relações com vários homens. Mas, durante seu governo, teve o apogeu da nobreza russa. Por quê? Porque ela tinha grandes relações com os intelectuais do iluminismo, tá? Então, ela deu assim um surto grande na intelectualidade da época na Rússia. Foi o apogeu da nobreza russa, tá? Bom, agora ela governou de 1761 a 62, não chegou a 2 anos, mas ela ficou marcada pelo surto intelectual do trono, do governo, tá? Bom, agora eu vou falar dos Alexandres, como eu falei. Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III. Quem foi Alexandre I? Ele subiu ao trono quando seu pai morreu, Paulo I, tá? Ele foi assassinado. Então, Alexandre I é muito importante na história da Rússia, sabe por quê? Porque ele vai governar durante as guerras napoleônicas. Lembram quando Napoleão invadiu a Rússia e se deu mal por causa do inverno, disso, daquilo? Vou contar sobre isso. Esse Alexandre I vai governar a Rússia de 1801 a 1825, durante 24 anos, tá? Bom, já falei, ele entrou no trono porque seu pai, Paulo I, foi assassinado. Bom, e o que acontece no governo dele? Olha, você repara, 1801 a 1825. Napoleão
em 1812, estava no seu auge de poder e influência. Então, quem era Napoleão? Eu vou só falar resumidamente, todo mundo sabe quem era. O líder militar francês, que teve grande destaque na Revolução Francesa, liderou várias campanhas militares de sucesso para a França, foi imperador dos franceses de 1804 a 1814. Depois todo mundo sabe, morreu na ilha de Santa Helena, etc, etc. Não vou falar sobre Napoleão, porque é outra aula, tá? Mas em 1812, ele estava no seu auge de poder e influência, o Napoleão. Então, invadiu a Rússia, quando governava o Alexandre I. Ele entrou no território russo com 650 mil homens, tá? Era a famosa Grande Armée, que era um exército imperial francês, apoiado por soldados até de estados aliados, não eram só franceses. Entraram na Rússia, esses 650 mil homens comandados por Napoleão, e após um mês lutando pela rendição russa que não acontecia, veio o inverno. Veio o inverno e veio a fome, veio o frio. O exército teve que bater em retirada, estavam morrendo de frio e de fome. A Grande Armée escapou da Rússia, acossada pela fome, pelo frio e pelas investidas mortais dos cossacos. Quem eram os cossacos? Povo nativo das estepes, sudeste da Europa, principalmente da Ucrânia e sul da Rússia, tá? Então, eles também tiveram grandes confrontos com esses cossacos. Bom, a Grande Armée escapou da Rússia, tendo sofrido uma perda de mais de 600 mil homens. Entraram com 650 mil e acredita-se que morreram mais de 600 mil, tá? Bom, mas voltando a Alexandre I. Então, Alexandre I passou por tudo isso. Voltando a Alexandre I. Como eu falei, ele governou até 1825, quando ele morreu com 47 anos de tifo. As mortes naquela época, tifo, tuberculose, eram muito comuns. Só que Alexandre I não deixou herdeiros, porque ele teve 2 filhas que morreram jovens. Então, quem passou a governar, quando ele morreu com 47 anos, assumiu o trono o seu irmão Nicolau I, ainda não é o segundo, Nicolau I, tá? Mas, voltando a Napoleão e toda essa invasão na Rússia. Depois que Napoleão caiu na desgraça, primeiro foi para a ilha de Elba, depois foi para a ilha de Santa Helena, houve o Congresso de Viena, lembram? Foi muito estudado nas salas de aula. Aconteceu em Viena, capital da Áustria, entre 1814 e 1815. Não esqueçam que o Napoleão foi imperador até 1814. E entre esse ano e 1815, né, houve uma reunião dos países, né, envolvidos para se defender de Napoleão. Houve um conjunto de países que se reuniram em Viena, chamado Congresso de Viena, para redesenhar o mapa político da Europa, porque o Napoleão bagunçou tudo, após a derrota de Napoleão. E também para restaurar os tronos das famílias reais que perderam o trono com Napoleão, tá? Nesse congresso, Alexandre I, que passou todo esse sufoco da invasão de Napoleão durante seu governo, recebeu a Polônia, tá? E assumiu o trono também desse país, tá? Bom, como eu falei, Alexandre I vai morrer com 47 anos e assume o trono seu irmão Nicolau I, tá? Porque não tinha herdeiros. Nicolau I, eu vou falar bem pouquinho, vai governar de 1825, quando o irmão morre, até 1855, durante 30 anos. Governou bastante. E ele é lembrado como um grande conservador. O reinado dele foi marcado pela grande expansão territorial, ele fez uma expansão territorial, grande repressão a dissidentes que eram contra o governo, foi muito repressor, e uma grande estagnação econômica, tá? Bom, agora eu vou para Alexandre II. Alexandre II
vai depois que morre Nicolau I, tá? O Alexandre II, ele vai governar até 1881, mas ele é assassinado, Alexandre II. Era o filho mais velho do Nicolau I, esse que eu acabei de falar, tá? E o que ficou de importante no governo de Alexandre II? Reformas liberais, modernizantes, fim da servidão, mas no final do seu governo, tá? Ele deu assim uma mudança de rumo. Expulsou os professores estrangeiros das escolas russas e a educação passou a ser religiosa. Então teve assim um retrocesso nas suas atitudes, tá? O Alexandre II. Mas o que mais importante é o Alexandre III. Reparem, Alexandre I, Napoleão. Alexandre II, tá? Ele fez modernizantes, assim, normas liberais, modernizantes, fim da servidão, mas também fez umas mudanças que não foram muito bem aceitas. Agora, Alexandre III não era para ser czar. Era o irmão, sabe por quê? Porque o filho de Alexandre II é que era para ser, o mais velho é que era para ser o czar, mas ele morreu. Então, sobrou para Alexandre III herdar o trono, tá? Ele era o irmão mais novo, tá? O que eu posso falar de Alexandre III? Era requintado, um filósofo, um sentimental, apreciador da arte, incentivador do balé. Bom, esse Alexandre III, ele vai governar de 1855 a 1881. Lembrem-se que ele não era para ser rei, era o irmão. E o irmão já era noivo da futura czarina, tá? Então, conta-se que o Alexandre III já tinha uma paixão, tá? Chamada Dusenka. E ele amava aquela mulher e queria casar com ela. Ele não ia ser mesmo rei, só que o irmão morreu. Então, ele foi obrigado a casar com a noiva do seu irmão que faleceu, que seria a futura czarina, tá? Ele relutou, falou que não queria ser rei, que preferia casar com a sua Dusenka, que preferia ser feliz com a mulher que ama. Mas naquela época, o pai obrigou a casar com a Dagmar da Dinamarca, ex-noiva do irmão que morrera, tá? Bom, Alexandre III, mas essa Dagmar, então isso que tem no diário dele, adeus minha Dusenka, porque ele foi obrigado a obedecer ao pai. Esse Alexandre III, então, casou com essa Dagmar. Teve 6 filhos, só 5 chegaram a ter idade adulta. Entre eles, Nicolau II, aquele da Revolução Russa, que vai ser executado com a sua família, tá? Em 1918. Só uma parte. Eu falei para vocês, Alexandre II foi assassinado por um grupo terrorista revolucionário. Alexandre III, que é onde herdou o trono, que não era para ser ele, era para ser o irmão, também foi muito ameaçado, porque esse grupo terrorista revolucionário estava crescendo muito na Rússia. Então, ele teve uma segurança assim, muito forte, ele e a sua família, durante todo o seu governo. Tá? Porque esse grupo queria mudanças, achava que eles tinham muita mordomia, a maioria ficava no campo, tinha muita fome. Bom, esse grupo, durante o governo de Alexandre III, a maioria foi preso e condenado à forca. Inclusive, esse grupo estava presente o irmão do Lenin, futuro líder revolucionário, lembram? Então, esse grupo, a maioria foi para a forca, tá? Mas, voltando a Alexandre III, casou com a Dagmar, como eu falei, não com a Dusenka, que ele amava, obedecendo a seu pai. No seu reinado, após o assassinato de Alexandre II, ocorreu uma epidemia de cólera, uma grande fome, tá? E o governo não soube lidar com essas duas tragédias, com a fome e com a cólera, tá? Então, a pressão contra o governo cada vez maior. Bom, esse Alexandre III, que casou com a Dagmar, que não casou com o amor da sua vida, ele vai morrer com 49 anos, com problemas sérios de rins,
Nefrite. Então, ele vai ser sucedido pelo seu filho mais velho, Nicolau II, aquele que vai enfrentar a morte na Revolução Russa. Nicolau II, o último Romanov, o último rei da dinastia Romanov, tá? Bom, Nicolau II casou com a neta da Rainha Vitória e eles casaram por amor, de que eles se conheceram em criança e eles já ficaram logo apaixonados. Então ele casou com a neta da rainha. Lembra da Rainha Vitória? Governou 63 anos o Reino Unido, morreu com 81 anos em 1901. A Rainha Vitória tem que rever essa história, que é muito interessante. Bom, então ele casou com Alice, a neta da Rainha Vitória, que quando ela virou czarina, ela mudou o nome para Alexandra e se converteu à Igreja Ortodoxa Russa, tá? Nicolau e Alexandra agora, né, tiveram 4 filhas e um filho. O último foi o filho Alexei, que logo descobriram que era hemofílico, de que esse gene da hemofilia veio da Rainha Vitória, que passou para os filhos e para os netos. Descobriram a doença do Alexei, do 5º filho, do menino, o único menino, quando tinha meses, que um fio de sangue saiu do seu umbigo. Bom, todo mundo sabe, a hemofilia é uma doença genética que compromete a capacidade do corpo de formar coágulos sanguíneos, né? Processo necessário para parar as hemorragias, tá? Durante muito tempo achavam que só os meninos tinham, mas hoje já isso caiu por terra. Mas isso aí não é meu assunto, que eu não sou, né? Não sei a fundo o problema dessa doença. Eu só sei que dá hemorragia e a pessoa tem muitas hemorragias e acaba morrendo por esse problema. Bom, governo de Nicolau II. Durante seu governo houve a Primeira Guerra Mundial, começou de 14 a 18. E começou a Revolução Russa para pôr fim ao seu governo. Bom, e houve o Domingo Sangrento, o famoso Domingo Sangrento, em 1905, quando manifestantes marcharam até o Palácio de Inverno e foram baleados pela Guarda Imperial. Isso revoltou muito, tá? Que está provado que eles não estavam no Palácio de Inverno. A Guarda mandou ver, matou mais de 900 manifestantes nesse Domingo Sangrento, mas a geriza, o problema contra o imperador aumentou muito mais, tá? Bom, a Revolução Russa de 1917, vocês sabem, derrubou a monarquia e levou ao poder o partido bolchevique de Lenin, tá? Processo revolucionário. Nada acontece por uma razão só, tem várias razões, tá? Esse processo revolucionário, essa Revolução Russa, já vinha sendo arquitetada, vamos dizer assim, alimentada já há muito tempo. Primeiro foi a derrota frente ao Japão, morreu muita gente. Envolvimento na Primeira Guerra Mundial. Ao se envolver na Guerra Mundial, teve pesadas derrotas contra os alemães, tá? Os campos ficaram abandonados, foram 15 milhões de homens foram para o exército na Primeira Guerra Mundial, abandonando as fazendas, aumentando a fome. Então, o próprio Nicolau II foi para o fronte em 1915, largando o governo nas mãos da Alexandra. Então, Rússia estava realmente em pleno colapso. Além do inverno rigoroso, greves, fome, campos abandonados, então realmente a Rússia estava no caos, tá? Em março de 1917, Nicolau, mas a família tiveram uma prisão domiciliar pelo governo provisório que se formara, tá? Eles largaram. Ele chegou até a abdicar, mas durou só um dia, tá? Eles foram presos, tá? A família toda, não só a família, o médico particular deles, servos, etc. A família ficou cercada por guardas e confinada. Foi mudada, transferida em agosto para uma mansão para ficarem mais protegidos. Mas em outubro, os bolcheviques
chegam ao poder. Porque quando a Revolução Russa, a princípio tem um governo provisório assim, mais ameno, que eram os mencheviques, os brancos. Mas acontece que em outubro de 17 chegam os bolcheviques, que eram mais radicais. Então, as condições da família pioraram muito. Antes, os mencheviques até trocaram a família de lugar para ficarem mais seguros. Mas quando chegaram os bolcheviques, aí o negócio piorou para a família real, tá? Em 1º de março de 1918, a família, mais 10 devotados criados, inclusive o médico, eles foram todos assassinados, tá? O médico da família foi o primeiro a ser chamado, acordado, naquele lugar que eles estavam escondidos, vamos dizer assim, falou para lá o pessoal que entrou lá para matá-los, disse assim para o médico: acorda todo mundo, que se vistam, que vão todos ser transferidos, tá? Realmente, nesse dia, 17 de julho de 1918, foram levados para um lugar de 6 metros por 5 metros. E ali foram executados, tá? Romanovs, o czar, a czarina, empregados, tá? E todos foram colocados numa vala rasa, 60 centímetros de profundidade. 9 corpos, e eram 11. Dizem os historiadores que os outros 2 corpos foram enterrados no local afastado, para confundir quem os achasse. Quem eram esses? Alexei, o menino de 13 anos, o filho, e Anastácia, de 17 anos, tá? Então, eles foram achados, primeiros 9, e esses 2 demorou muito para acharem. Em 1979, os restos da maioria da família então foram achados. 1979, os 9 foram achados, tá? Mas como estava no auge do comunismo, foi escondido, ficou em segredo, para não haver comoção. Então, só em 1991 é que foram exumados, tá? Cesarina e 3 de suas filhas, porque a outra sumiu. A Alexei e a Anastácia só foram descobertos, pasmem, em 2007, ali perto, mas em outra cova, tá? Em 2000, no ano de 2000, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou a família dos Cesares, da família real, tá? Para terminar a história, eu falei para vocês que somente, né, em 2007 é que Anastácia e Alexei foram achados. Então, durante esse período, tá, de 1991, quando foram expostos os corpos, até 2007, né, várias mulheres reivindicaram falsamente que eram Anastácia. Houve até filme sobre isso. E a mais conhecida chamava-se Anna Anderson. Durante mais de 60 anos esteve sujeita a investigações sem se chegar a uma conclusão. Ainda não havia DNA, né? Mas muitas pessoas acreditaram na sua história. Foi capa de jornais, revistas, décadas e décadas a fio. Teve uma vida de luxo. Aos 78 anos, essa Anna Anderson foi para uma cadeira de rodas devido à sua artrite, mas foi descoberta a sua falsidade, tá? Ela e o marido foram enterrados num hospício. Ela morreu em 1984. Testes de DNA viram que ela era uma impostora. Repara, ela morreu em 1984 e a Anastácia mesmo, o corpo da Anastácia foi descoberto só em 2007. Então, mas foi descoberta que ela não era a Anastácia por causa do teste de DNA. Não sei se deu para entender, é muito assunto. Espero que vocês tenham entendido e apreciado. Vamos ver. Beijos!